Olá, meus amores do sexto ano, e sem perca de tempo, vamos para a nossa correção, tá bom? Da última atividade passada. Correção das páginas 150 e 151 que foram passadas. Primeira questão fala o seguinte: identifique o número de vértices, faces e arestas e o nome do poliedro. Então, a gente tem que botar a quantidade de vértices, de faces, aresta e o nome dele. Então, aqui na alternativa A, nós temos assim, ó, base triangular. Então, nós temos aqui o poliedro. E ele quer saber se V está referindo a vértice, esse F a faces, esse A arestas. Então, vamos lá. Tem quantos vértices? Ele tem 4 vértices, ó. Se a gente analisar, temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 vértices. Quantas faces nós temos? Nós temos 1, 2, 3, que é a que está por trás, né? Essa parte aqui de trás, ó. 1, aí 2, 3, e a parte de baixo, que é a parte inferior, 4. E nós temos quantas arestas? Nós temos 6. 1, 2, 3, 4, 5, e essa aqui atrás pontilhada, 6. Então, 4 vértices, 4 faces, 6 arestas. E qual é o nome desse poliedro? Lembra que a gente dá um nome de acordo com a base. Se aqui a base é triangular, a pirâmide é uma pirâmide triangular. Da mesma forma que a alternativa B, nós temos uma base retangular. Se a gente analisar aqui, ó, essa base, ela vai lembrar o que? Um quadrado, ok? Lembra um quadrado. Então, aqui, quantos vértices nós temos? Nós temos 1, 2, 3, bem aqui, ó, que está na parte de trás, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas faces nós temos? 5. Quantas arestas? Temos 8. E qual é o nome desse poliedro? Pirâmide quadrangular. Ok? Vamos lá, prosseguir na nossa correção. As figuras seguintes se assemelham a alguns sólidos. Identifique-as usando letras correspondentes. Então, aqui, para A vai ser pirâmide, B, cubo, C, cilindro, D, paralelepípedo, E, cone, F, esfera. Então, a gente vai colocar aqui as letras correspondentes. Gente, essa primeira imagem aqui, elas não dá ideia de quê? De uma esfera. Então, a esfera, ela está sendo representada pela letra F. Então, você vai colocar aqui, ó, entre os parênteses, a letrinha F. Próxima. Essa imagem aqui nos lembra o quê, ó? Uma pirâmide. Pirâmide está representada pela letrinha A, você coloca a letrinha A bem aqui. Próxima imagem. Claramente que representa um cone. O cone está na letrinha E, então você coloca aqui, ó, a letrinha E, que é correspondente ao cone. Próxima figura, um cubo. Cubo, letra B. Aqui, gente, um cilindro, né, ó, letrinha C. E por fim, nós temos um paralelepípedo representado pela letrinha D. Então, fica FA, E, B, C, D. Ok? A nossa relação. Vamos lá. Prosseguindo. Terceira. Classifique as formas das faces dos sólidos que estão assinaladas. Ou seja, nós temos aqui a alternativa A, B, C e D. Ok? Então, cada uma desses poliedros, ele tem uma facezinha que está marcada, tipo aqui, ó, na alternativa A, nós temos essa aqui primeira e essa segunda. Então, ele quer saber qual é a forma dessas faces. Então, a gente analisa aqui, ó, na alternativa A, 1 e 2, elas são o quê? São faces quadradas, ok? Na B, 1 e 2, ou seja, 1 e 2 são retângulos. E esse 3 aqui, ó, representa um quadrado. 1 e 2, essa face tem a forma de um retângulo. E essa 3 aqui, ó,
representa um quadrado. C, 1 é um triângulo e 2 é um retângulo. Ou seja, 1 aqui, ó, a face, representa um triângulo e esse 2 representa um retângulo. E na D, 1 e 3 são triângulos e 2 é um quadrado. 1 e 3, ó, lateral. A face tem a forma de um triângulo e o 2, ó, que está marcado aqui, o 2 que está referindo à base, é um quadrado. Então, feita as nossas observações, né? Porque a questão 3, ela só pede mesmo para a gente identificar se essa face aqui, ó, lembra um quadrado, lembra um retângulo, um triângulo, tá bom? Então, fica assim a nossa correção. Quarta questão. Observe o octaedro e responda às questões. A. Quantas faces ele tem? Então, isso aqui é uma base, ó. Tá vendo? Que é uma base quadrangular. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas faces nós temos? 8. E quantos vértices nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 vértices. Qual é o número de arestas desse octaedro? Então, o octaedro ele tem 12 arestas. E qual a figura geométrica plana as arestas formam? Ou seja, eu juntando aqui, ó, as arestas, elas vão formar o quê? Triângulos. Ok? Vamos lá. Tranquilo até agora? Próxima página, 151, primeira questão começa. Identifique as figuras geométricas espaciais a seguir. Então, é só para a gente identificar. Pirâmide, um paralelepípedo, um cubo, um cilindro e o cone. Só para identificar quais são as figuras geométricas espaciais. A segunda ele fala: escreva o nome de 3 figuras geométricas espaciais classificadas como A. Não poliedros. Então, os não poliedros são aquelas figuras que têm facilidade em rolar na superfície, né? Então, 3 exemplos: esfera, cone e cilindro. São exemplos de não poliedros. E na B pede exemplos de poliedros, ou seja, são aquelas figuras que não tem tanta facilidade de rolar, né, na superfície, porque as suas faces elas são figuras planas. Então aqui poliedros, exemplos: octaedro, tetaedro e dodecaedro, certo? Existe mais exemplos? Com certeza, mas como a questão ela se refere só a 3, eu escolhi esses 3 para estar exemplificando, certo? Próxima questão. Escreva o nome do polígono da base de cada pirâmide a seguir. Então, a gente só vai analisar a base, gente, aqui na A. A base é um triângulo. Na B, a base é o quê? Ó? Um quadrado. Na C, a base representa um pentágono, 5 lados. E na D, a base representa um hexágono, certo? Com 6 lados. Pede para a gente fazer somente isso. Quarta questão. Identifique os elementos nas figuras geométricas espaciais a seguir. Então, aqui, ó, ele pede só para a gente identificar. Esse pontinho aqui, gente, ele representa quem? O nosso vértice. Nosso vértice. Esse segmento aqui, ó, que está apontando, ele representa o quê? A nossa aresta lateral. Aqui nós temos, ó, outra aresta de cada, que é a aresta da base. E aqui ele está apontando para esse triângulo formado, que é a nossa base. Então, isso aqui é o vértice, a aresta lateral, a nossa aresta da base e aqui é a nossa base. Na B, do mesmo jeito, ó, esse pontinho aqui vai ser o quê? Representa o quê? Um vértice. Aqui ele está indicando uma face lateral do poliedro. Aqui nós temos a base. Aqui, ó, esse segmentozinho, esse tracinho que ele passa,
ele está representando a nossa aresta da base. E aqui, ó, esse outro segmento é a aresta lateral. Então, essa questão pede mesmo só para identificar esses elementos, digamos assim, que estão destacados, ok? E próxima questão é uma questão da OBMAP que fala o seguinte. Cláudia gosta de montar sólidos colocando cubinhos de aresta de 1 centímetro. Ela sempre usa um pingo de cola entre duas faces de cubinhos que ficam em contato. Por exemplo, para montar o sólido a seguir, ela usou 7 pingos. Então, assim, já para fazer esse sólido aqui, ela usou quantos pingos? 7, ok? Aí na alternativa A ele fala, quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de aresta 2? Se aqui vale 1 centímetro, para a aresta ser 2, ela tem que montar um cubo 2 por 2. Então, vai ter que completar aqui, gente, ó. Ela vai ter que completar aqui, certo? Esses 2 aqui que estão faltando, certo? Aí você imagina, se tá faltando esses 2 aqui, ela vai ter que colocar um pingo nessa face, na face abaixo, temos os 2 cubos, ok? Então, ela vai ter que colar primeiramente os 2 aqui, já vai o quê? Mais 2 pingos. Depois, ela vai ter que colar os 2, mais um pingo. E cada um ela vai ter que colar aqui e aqui, ó. Vai ter que colar nessa face, nessa, já vai quanto? 4, né? Fora esses 4, ela tem que unir os 2 blocos, os 2 cubinhos de 1 centímetro. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, né? No caso, era só para acrescentar aqui mais 2. A gente soma 7, mais 2, mais 1, mais 2 é igual a quanto? 12. Ou seja, quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de aresta 2 centímetros? Ela vai precisar de 12 pingos. De 12 pingos. Quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de aresta 3? Ou seja, se de 2 centímetros ela teve que construir um cubo 2 por 2, de aresta 3 centímetros ela vai ter que usar um 3 por 3. Ou seja, cada base que ela vai colocar, assim, ó, as 3 bases, vai ter 9 cubos. 3 por 3. Como se tivesse 9 na primeira camada, 9 na segunda e 9 na terceira, ok? Para poder formar um cubo 3 por 3. Aí, utilizando a mesma lógica do que a questão traz, que ela tem que colar que ela utiliza um pingo para colar cada face, né? Fazendo essa mesma lógica que a gente fez aqui com um cubo de 2 centímetros, né? Um 2 por 2, a gente vai encontrar como resposta aqui 54 pingos. Ok? Gente, essas questões da OBMAP, elas são bem assim de raciocínio mesmo. Depois a gente vai separar uma lista para estar resolvendo a fundo, passo por passo, essas questões, porque são questões ótimas, excelentes e que trabalham bastante o nosso raciocínio, ok? No mais, a nossa correção, ela finaliza aqui, tá bom? E qualquer dúvida, vocês sinalizam lá no grupo pra gente, que a gente vai procurar atender. Espero que tenham uma ótima semana de estudo e até o próximo vídeo.